Ó, todo mundo vivão por aí? Olha só, segunda-feira de informação do Corinthians aqui na Salazar TV. Deixa aqui já o seu like, vai valer a pena. Tem muita informação importante aqui nesse vídeo. Além disso, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já está inscrito, meu muito obrigado. E vamos que vamos para as informações do Corinthians. Vou falar para vocês sobre Diego Palacios, Léo Maná e Transferban. Então fica aqui no vídeo até o final, tá certo? Começando com o Diego Palacios. Diego Palacios, o Corinthians está numa sinuca de bico. Por que uma sinuca de bico? O Corinthians está negociando com o Karpat da Ucrânia. Tem muita gente aí no final de semana, muita informação sobre tá tudo certo, o Corinthians emprestou, tá tudo ali, tudo finalizado e tal, e não está. Informação para vocês, a informação que eu tenho, informação segura, é de que o negócio não está fechado, eles estão em negociação e há divergências sobre a negociação. Então ela pode acontecer? Pode, mas ela também pode melar. Assim como aquele caso do Austin, que ele quase foi para o Austin e acabou não indo. Então essa coisa de que o Palácio está acertado, que o Corinthians já conseguiu emprestar ele, não é por aí, é a informação que eu tenho. Explico para vocês qual é a situação. O Diego Palacios, ele clinicamente tem os seus problemas, todo mundo sabe. Tem problemas clínicos. E além dos problemas clínicos, ele tem jogado muito pouco aí nos últimos tempos e não faz parte dos planos do Dorival Júnior. O Dorival não quer ele nem para ser reserva. Ponto. Então, por isso ficou numa sinuca de bico. E agora? O Corinthians deve cerca de 1 milhão de euros para ele por causa de luvas e imagem atrasadas da época do Augusto Melo. O jogador já notificou o clube. Pode entrar com uma ação, como fez o Matias Rojas, como fez o Mosquito, tudo mais. E o Corinthians tem aí cerca de um custo mensal na casa dos 600 mil reais. Metade salário CLT, metade de direito de imagem. E agora? Por quê? Porque o Karpat quer o Diego Palacios de graça, não quer pagar nada pelo empréstimo. Além disso, quer ficar com 10% de uma futura venda dele. Além disso, uma cláusula de caso ele repita o problema que ele já teve no Corinthians, que ele volte, rescinda tudo e acabe tudo. E o direito de imagem ficaria para o Corinthians pagar. Os caras lá assumiriam só o salário. Aí você fala por mim, por um lado, caramba, liberar um empréstimo de graça, dá 10% de uma futura venda para os caras e os caras vão assumir 50% do custo mensal deles, só o salário CLT, sem assumir a imagem. O Corinthians ainda vai ficar pagando 300 mil reais. Essa é a dúvida do Corinthians e é isso que eles estão tratando. O Corinthians está tentando pelo menos não liberar de graça e tirar pelo menos esses 10% de uma futura venda. O Corinthians não está querendo aceitar isso, mas também está se perguntando se não é melhor aceitar. Porque se ele ficar, vai para onde? É um time da Ucrânia. O próprio jogador aceitou porque sabe que não tem mercado, está sem mercado. O histórico dele de lesão é muito grave, os poucos minutos em campo e tudo mais. Então o Corinthians está naquela. Se emprestar, é um empréstimo de uma temporada, até o meio de 2026. Ele tem contrato até o fim de 2027. O Corinthians ganha aí um ano para resolver esse 1 milhão de euros, minimiza o risco de uma ação, diminui pela metade o custo mensal dele. Por outro lado, vai ter que liberar de graça, talvez liberar 10% de uma futura venda e ainda ficar pagando 300 mil relacionados à imagem, porque os caras não querem assumir essa parte. E o Corinthians está nessa sinuca de bico. O que fazer? Mas, de fato, o Corinthians está tratando isso internamente, ainda vai se reunir com os representantes do clube ucraniano para dar uma resposta sobre isso. Estão negociando, não tem nada acertado e a negociação vai exatamente em cima desses detalhes que eu trouxe aqui para vocês. Tá certo? O que vocês fariam se tivessem a caneta? Diz aqui nos comentários e bora falar do Léo Maná. Bom, sobre Léo Maná, uma situação parecida é de que não tem nada acertado, não tem nada assinado, estão negociando. A informação que eu tenho é a seguinte: Léo Maná tem contrato com o Corinthians até 2029. Foi capitão na base, foi bem na categoria de base, profissional ali, já foi utilizado pelo Dorival Júnior, é outro caso, diferente do Palácio. Mas na concorrência o Corinthians entende que é importante para o Corinthians que o Léo Maná jogue mais, que ele tenha minutagem. Por isso que o Corinthians está negociando com o Criciúma para o Léo Maná jogar a Série B lá, até o final deste ano. A questão que está pegando é o seguinte: o Corinthians não tem problema nenhum, não tem nada atrasado, já está tudo quitado relacionado a
a direito de imagem. O Corinthians, ele tem um salário baixo, o salário dele é baixo, enfim, na casa de 80 mil reais, o Criciúma vai pagar 100% desse salário, vai pagar o salário inteiro, que é um salário baixo, vai para lá e joga até o final desse ano. O Corinthians entende o seguinte, importante, Série B, uma boa vitrine, vai jogar provavelmente aqui, vai ficar muito tempo parado, é um jogador jovem, para o Corinthians pode ser interessante que ele jogue e apareça para de repente uma futura venda ou voltar para ser útil ao Corinthians com outra maturidade, com outra experiência. O Corinthians também passa o salário integral para o time de Criciúma. O que está pegando aí? O que está pegando é que o Criciúma não quer pagar pelo empréstimo, e aí é uma situação diferente. Porque, peraí, Léo Maná tem mercado, Léo Maná tem outros clubes, a janela ainda vai ficar um bom tempo aberta. Então, o Corinthians, por que dá pressa? O Corinthians precisa ter pressa para negociar ele com o Criciúma agora desse jeito. Então, o Corinthians pode ouvir outras propostas, é importante que ouça outras propostas, e além disso pode até negociar com o próprio Criciúma. Mas o Corinthians está resistente a liberar o Léo Maná sem ganhar absolutamente nada. Nem que seja ali um valor simbólico, mas liberar um jogador jovem como o Léo Maná, promissor, de graça, emprestar ele de graça, todas as outras condições parecem boas condições para o Corinthians. Mas o Corinthians está resistente em liberar o Léo Maná de graça. Será que vai liberar de graça? Pode ser que libere, pode ser que chegue à conclusão de que é melhor assim. Eu não concordo. Alguém libera jogador de graça para o Corinthians? Por que vai liberar o cara de graça? O Palácios, eu particularmente, até entendo. Até entendo que a situação do Palácio é uma situação... Agora o Léo Maná, jovem, mandar de graça, manda os caras pagarem, sei lá, não sei, 250 mil aí, 500 mil, não sei, o Criciúma, deve ter alguma condição de pagar alguma coisa, eu acho que liberar o Léo Maná de graça, na minha opinião, não tem cabimento. Mas enfim, o que é importante vocês entenderem que a informação é essa, a situação toda essa que eu passei dos dois jogadores, eles estão negociando e vamos ver o que o Osmar Stabile vai decidir. Certamente a decisão é do Osmar Stabile e quando ele tomar uma decisão, a gente vai informar vocês aqui. Tá certo? É isso sobre Diego Palácios e Léo Maná. Bora falar de Transferban. Galera, é o seguinte, o Corinthians vai tomar o Transferban. Tá? Essa aqui é a informação. Por quê? Porque hoje, essa segunda-feira, vence o prazo. E o Santos Laguna alegou que tinha alguns compromissos lá, os dirigentes, e não tiveram tempo para se reunir com o Corinthians e não terão tempo ainda até o final dessa noite. Portanto, o Santos Laguna vai voltar a conversar com o Corinthians nesta terça-feira. Já estará valendo o Transferban. O Corinthians já estará impedido de inscrever novos jogadores. O Vitinho já apareceu no bid, tá tudo certo. Jogador que não joga desde o final de maio, tá com 31 anos, estava lá na Arábia Saudita, precisa correr atrás do prejuízo para pegar ritmo de jogo e condição física, mas deve estrear contra o Bahia no outro final de semana. Essa partida, obviamente, ele está fora, mas no final de semana ele já deve ser relacionado pelo Corinthians. Já está tudo certo, está no bid, está tudo certo. Como vocês viram, eu já informei aqui num outro vídeo que o Corinthians vai ficar com 100% dos direitos econômicos, multa de 500 mil reais aqui para dentro, de 100 milhões de euros para fora, contrato até o final de 2026, tudo como a gente informou aqui com antecedência. Ele já está no bid e está tudo certo. Agora os próximos jogadores, o Corinthians vai depender de derrubar esse Transferban. Como é que faz para derrubar o Transferban? Faz o seguinte, vai ter que chegar num acordo com o Santos Laguna, o Corinthians quer parcelar quase aí um pouco mais de 30 milhões de reais que deve para o Santos Laguna. Parcelando isso, os caras topando um acordo, assinou, Corinthians manda isso para a FIFA demora de 3 a 4 dias para liberar o Corinthians para novas inscrições. É isso. Fez um acordo, precisa pagar. Se fizer um acordo, o Corinthians manda para a FIFA demora ali uns 3 dias e aí libera o Corinthians do Transferban. Mas o Corinthians ficará pelo menos aí no início dessa semana impedido de inscrever novos jogadores, porque nessa segunda-feira não teve jeito, sequer teve reunião. Nesta terça-feira eles terão reunião e o Corinthians de novo vai tentar fazer com que o Santos Laguna entenda a situação do Corinthians. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o Corinthians parcelou e não cumpriu. Agora os caras pensam, você quer parcelar? Estava parcelado e você não cumpriu. O Corinthians está tentando explicar que mudou a diretoria, que mudou a gestão, até utilizar que, olha aqui,
o cara foi empichado, o Augusto Melo, o presidente que estava tratando com vocês, realmente ele não era um cara correto, ele foi destituído do cargo, aqui é uma nova diretoria, por favor, entendam e tudo mais, esse é o papo. Santos Laguna é muito incomodado com o fato de que tentou muitas vezes negociar com o Corinthians e não foi atendido, sequer para conversar. Augusto Melo se recusou a conversar com o Santos Laguna em muitos momentos. Em muitos momentos o Santos Laguna não conseguiu sequer conversar, negociar com o Corinthians. Isso deixou os caras muito irritados, por isso que agora os caras não têm pressa e estão tratando o Corinthians desse jeito. Enfim, uma sequela aí, um resquício da última gestão, que essa gestão atual está tendo que resolver. E se conseguir resolver, só a partir dessa terça-feira. Então, para essa segunda, realmente não vai ter jeito. O Corinthians vai virar à noite e vai tomar o transfer ban da FIFA. Tá certo? Informações para vocês. Mais tarde eu volto com o pós-jogo do Salazar. Deixa o like aqui, pô. Muita informação legal, importante para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Mais tarde pós-jogo do Salazar. A volta para ele, porque o Mandaca, né, ele toma a frente, aí ele consegue tocar pro Marcelo Hermes de novo. Só que o Bidon, que tá na marcação do lateral, ele simplesmente nessa primeira rebatida, ele tipo abandonou a cobertura do lateral e ele vai pro meio da área. Só que ele vai pro meio da área e ele fica simplesmente olhando a jogada. E aí o Gustavo Henrique tem que sair do miolo para fazer a cobertura do Marcelo, que já tá fazendo o cruzamento, então ele não chega a tempo. Fica só o André Ramalho, o Ranieri vem para cobrir, e aí como o cruzamento foi muito forte, o Gabriel Talhari ataca o espaço e dá uma pedrada de cabeça para fazer o primeiro gol. O Bidon teve uma das piores atuações dele com a camisa do Corinthians, se não a pior. Ele foi frágil na marcação, ele não teve nenhuma influência técnica no jogo, na armação, justamente num jogo em que você não tinha o André Carrijo. Então, assim, se esperava muito do Bidon. O Dorival sempre deu moral pro Bidon desde que chegou. Aliás, todos os técnicos que lá passam. Eu sou um cara que já elogiei muito o Bidon e não tenho nenhum problema em reconhecer isso. Hoje ele não esteve bem. Eu não vou decretar aqui que ele não joga nada, como muita gente está falando, mas ele realmente não esteve bem, como boa parte do time, tá? Mas estão crucificando apenas o Bidon, mas o Bidon ele foi um símbolo de um jogador que joga bem futebol, tecnicamente, tem condições, é um cheque em branco do clube, talvez seja a próxima grande venda, e que está sucumbindo num momento do time no Campeonato Brasileiro que não é bom. A gente está falando de uma vitória nos últimos 10 jogos. A gente está falando de 5 jogos sem vencer. E a gente está falando de uma derrota, jogando menos, para um time que está na zona do rebaixamento, que estava com 4 derrotas consecutivas e que antes do jogo começar tinha um saldo de menos 24 por algumas goleadas que tomou. Claro, esse Juventude, desses números terríveis, não é o Juventude do Carpini, que agora chegou e tenho certeza que vai recuperar. Não sei se a ponto de garantir na Série A, mas ele vai melhorar, não tenha dúvida. O Carpini é bom treinador, queria eu no Grêmio, inclusive. Ele vai recuperar o Juventude, conhece o ambiente, sabe muito bem, os caras gostam dele, ele tem gestão de grupo, porque não é fácil administrar ali Nenê e companhia, mas o Carpini é muito bom nisso. E o Juventude jogou no outro ritmo. E o Corinthians, por outro lado, jogou num ritmo completamente abaixo. Aí você pode ter vários diagnósticos, como teve o Dorival Júnior na coletiva. A gente tem que entender o que a gente quer, para onde a gente vai, a gente não pode ter atuações como essa. Então assim, ele também colocou na apatia do time. As escolhas do técnico, vamos lá, aí eu sou obrigado a isentar o treinador. E eu sei que tem muita gente nesse momento brigando comigo. Porque quer o Dorival fora, porque entende que o Dorival não é técnico pro Corinthians, e aí já começa a voltar tudo aquilo antes dos derbys. Eu achei que o derby tinha dado uma sobrevida pro Dorival. Durou uma semana, menos que isso. Menos que isso, que foi na quarta passada. Porque o resultado e o desempenho do time do brasileiro realmente ele é muito ruim. E o Dorival tá fazendo esse diagnóstico agora. Ele tem que fazer algo para mudar isso. Concordo. O problema é o seguinte. O Memphis e o Carrijo não estavam hoje em campo. 2 titulares. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas quando perde 2 caras, 2 titulares, não consegue fazer o time jogar suficientemente bem para ganhar do Juventude? A questão não é essa, a questão é o contexto, né? O Juventude jogou muito melhor, reestreia de técnico, sempre dá uma mobilizada quando chega técnico novo, aquela coisa toda. E os jogadores esticaram a corda no derby, visivelmente, e hoje não conseguiram correr, não correram. E aí vem o diagnóstico da rede social, né? Os jogadores escolhem alguns jogos. Eu não refuto essa tese.
Muitos times têm esse comportamento. No Inter tá sendo feita essa cobrança também, né? De que o Inter escolhe alguns jogos mais decisivos e aí os caras em outros jogos, os caras baixam a guarda. Eu acho que o Corinthians fez isso hoje. Não é que escolheu o jogo, é que, cara, entrou meio dormindo e o outro tá numa rotação acelerada, você perde o jogo, não tem jeito. E aí você perde 2 titulares fundamentais. Cara, a gente tá falando de Memphis e André Carrilho. Esses caras, eles são pilares de um time que emendou 9 vitórias seguidas no ano passado, que ganhou o Campeonato Paulista e que eliminou o Palmeiras em 2 derbys históricos da Copa do Brasil. Então, você não ter esses caras faz muita diferença, até porque os substitutos foram o Breno Bidon, que hoje jogou pessimamente mal, como todo time, e o Thales Magno. No segundo tempo entrou o Romero, que ficou 9 minutos em campo, que ainda foi expulso. Os números mostram que o Juventude competiu mais, porque inclusive fez o dobro de faltas do Corinthians. E quem teve um cara expulso? O Corinthians. O Martínez pegou pilha, o Romero foi expulso em 9 minutos. O Juventude competiu, o Corinthians assistiu. E quando tentou se revoltar, ainda fez fora do tom. Então foi um jogo horrível, de todas as maneiras, que obviamente tem a responsabilidade do Dorival. Agora, quando ele precisa do banco de reservas, já falamos isso, já cansamos de falar, cara, ele não tem. O Vitinho tá chegando, ele confirmou que o Vitinho, que ele já jogou com o Vitinho, conhece o Vitinho, mas, cara, ele nem sabe se ele vai poder contar com ele no próximo jogo. Ele ficou, a temporada terminou tem 2 meses e meio. Então, também é muito difícil a gente pensar assim, bom, o Memphis agora machucou, vai voltar daqui 1 mês, bota o Vitinho para jogar. Não é assim que funciona. E o Carrilho, o Dorival disse que nem conta com ele para essa temporada. Tem uma previsão aí de cerca de 4 meses, né? Eu acho que ele ainda poderia voltar para o novembro, mas o Dorival disse que não está contando com ele para essa temporada. E o Memphis, cerca de 1 mês pela lesão muscular. Então o Carrilho não volta mais esse ano. E o Memphis vai ficar 1 mês fora. E o Dorival, ele só teve em 2 jogos na temporada o trio de ataque Memphis, Yuri e Garro. Justamente nos 2 derbys em que o Corinthians amassou o Palmeiras, ganhando os 2 jogos. Vocês acham coincidência? Pô, mas não pode depender dos mesmos caras. Cara, quando você tira os teus principais jogadores, a diferença é muito grande. E no Corinthians ela é maior ainda, porque os reservas não estão nem perto dos titulares, do nível. Thales Magno, Romero, Guinegão. Esses caras não vão resolver o teu problema. Charles, no meio campo, não vão resolver o teu problema. Tem que contratar, mas não tem como contratar, porque inclusive o Corinthians está correndo um risco a qualquer momento de sofrer o transfer ban, se não pagar os 33 milhões de reais pelo Félix Torres. Felizmente anunciou o Vitinho, inscreveu o Vitinho nessa segunda-feira, agora os outros. E tem 3 semanas para terminar a janela. Então assim, a situação é preocupante. O Corinthians está numa situação ali de 6 pontos da zona do rebaixamento, não parece tão perigoso, mas né, cara? O Corinthians, de todos os times ali que estão brigando, é o único que tem 19 jogos completados, né, no encerramento do turno. Tem outros que ainda têm partidas a realizar. E o desempenho do time é sofrível no Brasileiro. Faz 1 mês, vai completar 1 mês que o Corinthians não vence. Foi aquele 1-0 lá contra o Ceará, fora de casa, que o Thales Magno fez aquele gol meio sem querer. Só, numa jogada do André Carrilho. Só. 10 jogos, 1 vitória. Nos últimos 10 jogos. É muito difícil, gente. Então, o Corinthians vai precisar ligar uma chave no Campeonato Brasileiro, porque precisa reagir, precisa pontuar para não sofrer o mesmo que sofreu nos últimos anos, e entender que esse trio ofensivo, Memphis, Yuri e Garro, eles não vão jogar todos os jogos. Agora sem o Carrilho também. Então, assim, o nível vai cair muito. Precisa contratar ou vai sofrer muito. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos. Todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians que nas últimas 10 partidas do Campeonato Brasileiro venceu apenas uma. A situação é bem complicada na competição nacional. E na Copa do Brasil, o Corinthians aí vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Corinthians deu sorte nesse sorteio, um bom adversário. O caminho está bem fácil aí para o Corinthians conseguir ser campeão da Copa do Brasil. Vamos torcer aí muito para o Timão
nesse ano, conquistarem a Copa do Brasil, que garante uma vaga aí para Libertadores do ano que vem. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!